Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao programa 011, primeira avaliação depois das eleições de domingo, que aconteceu aqui na cidade de Itajaí. E hoje, eu e meu companheiro Nicolas Reis vamos fazer essa primeira análise de conjuntura política, esse novo momento político que Itajaí passa a viver nos próximos dias. Olá, Nicolas. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Agradecer sempre nossos espectadores, aqueles que assistiram a live, seja ao vivo ou os vários outros que assistiram depois, porque ela ficou aqui no YouTube rodando e muita gente assistiu na sequência. Nós tivemos entrevista, inclusive, dos próprios candidatos eleitos, o Rubens e o Robson, ambos nos deram a alegria de sentar aqui na bancada, conversar com vocês. A entrevista está aí disponível, caso queiram assistir de volta. Aquela primeira impressão. O Robson conheceu, né, Jean, a bancada de vereadores dele sentado aqui, né? Aí a gente dava a notícia, tinha fechado. E o Rubens Angioletti foi declarado vice-prefeito aqui também. Foi declarado vice-prefeito aqui também. Isso foi muito legal. Todo o processo foi muito legal. Ter vocês conosco foi legal. E nós vamos continuar nesse programa falando um pouquinho dos resultados, tanto para prefeito e vice, quanto também para a Câmara de Vereadores, fazer essa análise, porque, modéstia à parte, né, Jean? Apesar de algumas críticas que são naturais, ninguém está aqui querendo remexer o passado, mas nós acertamos na maioria das questões que nós colocamos aqui, a começar pela pesquisa do mapa, que nós bancamos. Era um desafio naquele momento para mim e para o Jean afirmarmos que aqueles números eram corretos, porque eleição é eleição, poderia acontecer um fato novo e o resultado se mostrar diferente, mas pelo histórico que a gente tinha, pelas informações que a gente tinha, pela credibilidade que tinha o Instituto e a ausência de credibilidade dos outros, nós tínhamos a certeza que aquele número retratava de fato o que acontecia e acertamos, está aí, o resultado foi praticamente o que a Mapa já tinha dito dias antes. Nicolas, antes de falar de números, eu acho que é importante, nesse programa, especificamente nesse programa, nós prestarmos conta daquilo que entregamos do primeiro programa ao 10º programa, né? Porque só às 17 horas ou só na segunda hora do 10º programa é que passou-se a acontecer, de fato, tudo aquilo que prevíamos e constatamos desde o programa 1. Então, não é querer puxar a brasa para a sardinha, não é isso, mas assim, se você analisar do primeiro programa até o 10º, você vai perceber que tudo o que aconteceu na eleição, exatamente tudo, inclusive as estratégias, os movimentos, o movimento dos partidos, o movimento das campanhas, o movimento dos candidatos, tudo se confirmou, tanto nas urnas quanto na revelação de algumas questões. Então, eu queria, antes de falar de números, Nicolas, fazer um breve resumo dessa memória. Uhum. Em dado momento, a gente percebeu que o Osmar, a campanha do Osmar, a coordenação da campanha do Osmar, os principais atores da campanha do Osmar participavam de um processo histórico com o Robson, numa construção com o Robson. Dado momento, naquela ruptura que aconteceu em relação aos republicanos e tal, acabou que o Cícero Zucco, o Fabinho, aquela turma toda acabou se afastando e colando no Osmar, inclusive emplacando Marcelo Vermer como vice. Uns dizem que o Robson tinha sumido, que tinha documento, que não tinha documento, que tudo mais. Mas, independente disso, do ponto de vista do movimento de pessoas, não vamos aqui levantar questões se era certo, se era probo, se não era probo, mas, assim, naquele movimento, foi o primeiro baque que a campanha do Robson sofreu. Quer dizer, naquele momento eram baixas, até se movimentarem, né? Com isso, além de perder o PSD,
que também era uma construção do Robson, contigo, com o Baga, com toda essa direção que vinha tocando o PSD nesses longos anos e passando todas as dificuldades que passaram. Quer dizer, além do partido, PSD, retiraram republicanos da coligação, que era a Constituição, segundo ponto importante. E terceiro ponto, pessoas que passaram a vida do lado do Robson Coelho. Isso a gente identificou no primeiro momento. E o Robson, para início de campanha, sofreu... Era visível que uma desorganização. Quer dizer, a campanha estava, apesar de ter Robson Coelho, de ter Rubens Angioletti, de ter Ana Carolina à sua frente, ter Pegorini, ter grandes nomes, o Robson sofreu essa pancada, né? Mas foi resiliente, isso tudo está constatado em todos os programas, quando ele pegou o campo dele, bom, é esse meu time, é esse meu campo, então Rubens joga aqui, Ana joga aqui, Pegorini joga aqui, quer dizer, eles conseguiram organizar, ele percebeu que na campanha dele ele tinha 2 Osmar, que é o mesmo público da Ana Carolina e do Rubens Angioletti, imediatamente os dois ativaram essa potencialidade deles e foram para cima, né, do campo, foram para o campo para entrar em campo para fazer conversão de voto do Osmar Teixeira para Robson Coelho. Isso tudo a gente pôde acompanhar para e passo, tudo acontecendo e o resultado vindo, né? De repente, acendeu-se uma aura sobre a campanha do Robson e aí a coisa começou a andar. Quanto ao Osmar Teixeira, que, usando métodos nada ortodoxos, investiu pesadamente, talvez pela zona de conforto do próprio Cícero Zucco, magoado numa campanha, insistiu em desconstruir a liderança de Robson, né? Passo a passo, ele usando métodos que a gente conhece, não vale a pena revelar, passou numa desconstrução, diretamente e indiretamente, quando passava a criar temor na classe empresarial, na classe quando dizia que Ana Carolina que poderia estar à frente de um INES coordenando questões ambientais, porque ela tem um campo de ativismo nesse lado, inclusive com parcerias e tal. O próprio Rubens, que todo mundo vendia como um radical, nada mais é do que uma grande figura, sempre na autodefesa, porque a gente sabe que ser bom em Itajaí leva pedrada, para sobrar o ruim na mesa. Esse reposicionamento da campanha do Robson, também está documentado nos nossos programas, acabou conduzindo o processo até aqui com esses resultados. Chiodini e Osmar, ao contrário de tudo que Robson tinha a seu favor, que era time, construção partidária, confiança dos amigos, amizade, lealdade, eles caçaram partidos para compor uma aliança onde não se tinha quadros, não se tinha amizade, não se tinha lealdade, não se tinha... E acabaram tendo bastante candidato na eleição, mas pouco histórico partidário, pouca capilaridade política, até porque a gente sabe que quem comandava esse processo, do lado do Osmar, era o Fabinho. E o Fabinho tem um histórico de articulação política, não para entregar política, mas para montar partido, para ter cargo, para isso, para aquilo. Isso é fato. Por mais que isso possa parecer ofensivo, não é um modelo. E a população reprovou, porque praticamente todos os candidatos dele perderam a eleição. Talvez por causa desse tipo de construção obtusa, pontiaguda, cortante, né, do ponto de vista de desconstruir pessoas para caber o time dele no sentido de ocupar cadeiras para pressionar, para tensionar de maneira nada republicana. Eu conheci, vi, conheço e entendo. E aí vem o terceiro golpe já na reta da eleição, ainda não falei de Chiodini. Vem o terceiro golpe da eleição, a tentativa de golpe, né? Do Agir, que teria ficado
aí presidido pelo Rodrigo Duarte, que é um braço direito do deputado federal Jorge Guedes, e junto estadual, né? No campo estadual e no município pelo Jorge Andrade, né? Então, nos últimos minutos da campanha, vamos dizer assim, Jorge retira, tenta emplacar na imprensa, que retira o agir da coligação com o Robson, porque, em tese, o Robson perderia a eleição. Quando que a gente sabe, tem informação de que Fabinho, junto com o Jorge, conversaram sobre ter eleitos 7 vereadores e que comandariam a Câmara e tudo isso. Então, o Jorge, motivado por isso, acabou abraçando seu companheiro, que foi secretário com ele da Câmara, na gestão do Marcelo Verne, nas duas etapas da mesa diretora. Só que isso não emplacou, não entregou, e a população não engoliu e acabou, acho que nem sabendo do que aconteceu. E Chiodini, todo mundo já falou aqui, não deu certo, não colou aquela coisa de eu sou o vice-presidente nacional do MDB, mas chegou na hora do reconhecimento da população, sem construção, passando trator, pisando em todo mundo, destruindo partidos, como foi o caso do União Brasil, né? Que até um certo ponto, até a construção da nominata e tudo mais, estava construindo uma linda história. Né? Infelizmente, o resto da história não sou eu que tenho que contar. Quem entregou e quem escreveu o resto dessa história que conte, a hora que bem quiser. Mas foi uma sucessão de atabalhoados, de erros estratégicos, de visão, de leitura. E quero dizer assim que eu e o Nicolas avisamos a todos. Nós não distinguimos ninguém aqui quando alertávamos sobre o que estava acontecendo, inclusive de errado. E isso eu carrego no meu coração com muita tranquilidade, Nicolas, porque por mais que, né, a gente entendia naquele momento que o Robson representava tudo isso que está representado aqui, que a gente tinha dados, a gente tinha informação, seria uma grande virada geracional, que seria uma, eu não quero dizer limpa, porque eu tenho grandes amigos que perderam as eleições, né, que inclusive também estavam na Câmara, mas estava desenhado para quem quisesse entender que o comportamento das pessoas que se diziam articuladoras políticas, que se diziam renovação política, de política não fizeram nada. Quem fez minimamente política, e aí tenho que dar a mão palmatória a Rubens Angioletti, Ana Carolina, Pegorini, Robson Coelho, Beto Cunha, tantos outros que lograram êxito, somados, né, por meio de adesão a essa campanha, e agora vem a aderência. Né? Já discutimos isso aqui, né, Nico? Eu queria fazer essa introdução, Nicolas, assim, até para assim, fazer justiça. A gente sabe, a gente tem o reconhecimento das pessoas, onde a gente passa, as pessoas têm reconhecido que a maneira como a gente se expressa do ponto de vista do que está acontecendo na política e da verdade que a gente passa, porque é o que acontece, por mais que não pareça, é o que acontece por trás das cortinas, o que a gente diz aqui, e é o que a gente aprendeu a ler, entender, compreender. Eu queria fazer essa introdução para justificar e para honrar o nome do projeto que eu e o Nicolas começamos juntos e o compromisso que nós tivemos antes de apertar o botão gravar do primeiro programa. Quer dizer, ninguém se mete na opinião de ninguém, mas também ninguém vai passar pano
para o que se faz de errado na política, para a construção ruim ou para a desconstrução. Porque nós tivemos todos esses problemas até aqui por conta de que foi permitido que pessoas se achassem no direito de passar o trator e de esmagar lavouras, colheitas inteiras de boas esperanças, de boas pessoas que hoje não querem saber da política. A prova disso é que praticamente empatado, tecnicamente, com Osmar Teixeira, segundo colocado, está a abstenção, que nós vamos discutir aqui. Empatado com Osmar Teixeira, a abstenção com 42 mil votos. Esse é o gosto que vocês estão dando para a política. Né? Mais do que o dobro de Carlos Chiodini é a abstenção. Quer dizer, praticamente o segundo colocado... O segundo colocado é abstenção, branco e nulo. Isso, somado branco e nulo, é o segundo colocado. Entendeu? Então, Osmar Teixeira, que diante de tudo que eu falei aqui, teve esse resultado, e Carlos Chiodini, diante de tudo que eu falei aqui, teve esse resultado, perderam, inclusive, para a abstenção, brancos e nulos. Quer dizer, Robson Coelho, isoladíssimo, ganhou a eleição, com o time, construção partidária, resiliência, resistência, perseverança e persistência. Então, há de se respeitar. Um grande líder surgiu, o povo abriu a porta para ele, entregou a confiança para ele, por onde ele vai sair, é uma escolha dele. Mas a oportunidade e a confiança ele ganhou, e ganhou muito. Né? Então, é importante a gente largar desses números para entender como a população tem interpretado esse modelo, esse estilo, esse tipo de política. Desculpa me alongar, Nicolas, mas eu queria começar por aí. Não sei se tu quer complementar alguma coisa para nós passar daí para coisa boa, que tu já brigasse comigo. Eu assisti o programa do domingo 4 vezes, digo, pô, o Nicolas de vez em quando puxava a minha orelha. Vamos falar de futuro, Jean, vamos falar de futuro. Nada, adoro. Naquele momento era importante falar do futuro. Hoje é importante falar do passado um pouquinho, sim, a gente entender como que o processo chegou até aqui. Eu acho que a palavra-chave dessa eleição, e tentando traduzir até o que tu colocou, se chama coerência. Veja, eu não estou com o Volney Morastone desde 2012, mas eu considero ele coerente. Ele perde a eleição de deputado estadual em 2014, permanece na oposição e é eleito prefeito. Ele perde para estadual e se elege prefeito na sequência. Então, por quê? Porque se manteve coerente. O grupo que ele tinha, bem ou mal, goste ou não goste. Mas quando a gente fala que Itajaí foi governada nos últimos 20 anos por 2 forças políticas, apenas por 2 prefeitos, e 40 por 4, mas foram todos coerentes com as suas histórias, sempre. E eu acho que a eleição do Robson foi coroada pela coerência que eles tiveram desde sempre. Existia, vamos lembrar aqui, quando o Republicanos foi assumido pelo deputado federal Jorge Goeten, existia uma corrente forte que dizia vai ter intervenção e vai para o Robson. E não foi. Uma das poucas coisas que eu briguei com a campanha do Robson durante o processo foi quando o Chiodini botou uma capa no diarinho que o Robson liderava, mas com uma margem menor, e a campanha do Robson não só não explorou aquela pesquisa como verdadeira, e podia, porque ele estava em primeiro, e eu disse, explora, vocês estão em primeiro. E eles não só não exploraram, como descredibilizaram a pesquisa. Por quê? Porque tiveram coerência, porque disseram, não, esse número não reflete a verdade. Isso é mentira, isso é a pesquisa iFood que a gente falava, né? Vamos com calma que nós vamos chegar lá. Então, o Robson Coelho, e eu disse isso há pouco, ele foi oposição até ao governo Jandir. Ele começa na política em 2012 com o Deodato, vai à campanha da Ana Carolina em 2016, a própria em 2020, sempre se pautando no mesmo lado. O Angiolete se elege em 2016, comigo, eu já no meu 3º mandato, na oposição, permanece na oposição. Em nenhum momento sequer passou pela cabeça deles a hipótese de negociar com o governo, de entrar, de indicar um cargo, nunca. O meu lado é esse é o meu lado, e um dia Deus, o universo, seja o que a gente acredita, um dia nós vamos ser coroados por nos mantermos coerentes. E do outro lado, e aí é isso, as estratégias equivocadas. O Osmar tem um futuro brilhante, não tenho nada contra esse menino, mas ele começa no governo Volney, se alia a um grupo que é o Centrão de Itajaí, para a gente traduzir para as pessoas, é o Centrão de Itajaí, vai com a onda, onde está bom vai,
se alia com esse grupo, faz oposição, digamos assim, ocasional, né? O governo está acabando, agora a gente pode dar os nossos cargos, a gente sobrevive até a campanha e vamos para a campanha. As pessoas não viram coerência nisso porque não existe. E, do outro lado, a mesma coisa, o governo forçando a entrada de uma candidatura externa, por ser presidente de partido, por ter poder, etc. Eu recebi já a mensagem de um amigo do MDB, tenho amigos no MDB, me parabenizando, dizendo, olha, fizesse parte dessa construção, parabéns e tal. E a resposta que eu disse a ele disse, olha, o povo escolhe os candidatos geralmente antes mesmo das campanhas começarem, não é? E essa eleição era a eleição do Robson, isso para mim sempre teve muito claro, e nós dizíamos isso aqui também, a única chance, vamos voltar para a eleição de 2020. Quando na eleição de 2020, eu, Pegorini, Robson Coelho, Ana Carolina, Rubens Angioletti, Beto Cunha, nós dizíamos, né, tinha duas candidatos, tinha a Ana e tinha tinha três, o Pegorini e o Rubens. Gente, ou nós vamos junto, ou nós vamos perder. Não tem como competir com o Volney separado. E conseguimos, juntamos, o Robson foi esse líder que proporcionou a união e quase ganhamos a eleição, ficamos por muito pouco. O Volney ganhou por um percentual muito pequeno. E essa eleição era o oposto. As duas outras forças tinham que estar juntas para vencer o Robson. E ao se desunirem, elas acabaram cacifando o Robson ainda mais. A gente fala das coisas que acertou, Jean, a gente acertou em 90%, eu errei numa. Durante a live eu disse o seguinte, dificilmente o candidato o ganhador vai conseguir 50%, porque são 3 candidaturas. E o Robson me surpreendeu, inclusive, o Robson e o Rubens, porque bateram a marca de 50% dos votos válidos. Se tivesse 2 turnos em Itajaí, eles teriam ganho no primeiro turno. Então o Robson se legitimou e construiu essa eleição, não agora, ele construiu essa eleição ao longo dos últimos 8, 12 anos, em que ele se manteve coerente numa única posição. E nessa eleição, quando ele teve a oportunidade de intervir em partido, de fazer movimentos, ele não fez. Ele preferiu ser coerente. Mesmo que isso eventualmente me dê a derrota, eu vou permanecer íntegro da maneira como tem que ser. E as pessoas reconheceram isso, viram coerência, viram integridade e rejeitaram, evidentemente, os lados que se utilizaram de subterfúgios. Aí vamos lá, para a parte feia da campanha, né? Feio fazer pesquisa fake, feio comprar pesquisa no iFood. Uma coisa é contratar pesquisa, outra coisa é comprar pesquisa. Tiveram pesquisas compradas. Isso foi a única coisa que mexeu com a eleição, porque confundiu a cabeça do povo. Então, é horrível. Mas aqui o meu elogio também aos coordenadores das campanhas, ao Dolor, sem sombra de dúvida, figura extraordinária na campanha do Robson, ao Cícero Zucco na campanha do Osmar e ao Deco também. Ao Deco também, não, mas da campanha do Chiodini, o Fábio da Veiga, que acho que na metade da campanha acabou deixando, mas ele começou como coordenador, porque em tempos de inteligência artificial, gente, criar um cenário fantasioso, criar uma imagem que não é verdade, era muito possível, eu até achava provável. Não aconteceu. Rolaram uns beijos no telefone, né? Coisinhas de atacar, coisas apócrifas. Mas o que eu fazia, gente? Eu perguntava em casa para minha esposa, recebesse? Ela dizia não. Perguntava para o meu pai, recebesse? Não. Perguntava para o outro, não. Significa que nada viralizou, essas coisas acabaram não determinando o resultado da eleição, embora sejam feias também. Mas isso significa que os coordenadores das campanhas derrotadas, e aí é meu elogio nesse aspecto ao Cícero e ao Fábio da Veiga, que bom que não teve essa campanha do sujo, né? Isso é fundamental. Erraram ao publicar e tentar conduzir o eleitor numa realidade que não existia, que era uma fantasia. Mas acertaram ao não tornar a eleição uma eleição de baixo nível. E a questão dos partidos? Eu queria que tu vai deixar eu sozinho? Não, vamos lá. Dos partidos, formula a pergunta de maneira mais clara. Ele briga comigo. O Nicolas, tu anda muito vaselina, velho. Escuta só. Não, a questão, porque assim, o PSD era o teu partido, acho que é ainda. Ah, sim. Né? O meu também aconteceu, com o União Brasil, mas daí foi uma vontade do próprio líder, né? Sim. Ele resolveu correr. E o PSD, houve esse movimento interno, a questão dos republicanos também, a coerência do Robson. Perdão. A coerência do Robson. Eu quero te dizer que eu vejo mais do que coerência e o eleitor viu. Quer dizer, é coragem, né? Mais do que isso é coragem, porque assim, do ponto de vista matemático, daquela coisa de, tô com a campanha redondinha, tá o republicanos aqui, tá o PSD comigo,
o Osmar vai ter que sair, sei lá, com outro partido. Não sei o quê. De repente, os caras começam a arrancar pedaço. O cara já está com tudo planejado, já tá com tudo construído. De repente, os caras começam a desmoronar o projeto dele. Ele teve resiliência, ele liderou um processo de reorganização do partido. Quer dizer, ele sofreu perdas e baixas durante a campanha, se recuperou. Isso tudo a gente via e comentou aqui, está tudo nos programas. Então, assim, o fato de ser um líder, isso tudo, e o Pegorini disse muito bem ontem aqui, quando nos deu a entrevista, ele disse assim, ele não tinha confiança toda, mas ele ganhou durante o processo, óbvio. Quer dizer, diante de um tiroteio desse, que é injusto, porque está todo mundo aqui, está todo mundo organizado, os caras começam a dar facãozada para te derrubar. Isso é uma escola de Itajaí de muito tempo, né? Que fez escola e tal, mas graças a Deus agora saiu tudo de férias. Não sei se vão para Orlando, não sei para onde é que vão, mas saiu tudo de férias agora. Então, assim, PSD, como fica? Porque ele veio e pegou emprestado a legenda. Vamos ser... É interessante para o PSD manter o Osmar Teixeira na sua sigla e construir essa liderança? Ou não é interessante pelo fato do comportamento? Se fez isso uma vez, pode fazer outras e tal, e tal, e tal. É uma leitura que tem que ter. Tu é uma grande liderança, tu não é qualquer um, né? E a questão dos republicanos também da mesma forma, porque foi construído alguma coisa ali dentro dos republicanos, mas para fazer bancada, para fazer jogo. Não foi para fazer política, né? Política de fato. Como é que tu vê isso? Primeiro no Republicanos, o candidato eleito do Republicanos é o Beto Cunha, que foi o candidato coerente. Foi aquele que disse, não, eu fico aqui porque eu sempre estive aqui, não vou para lá, não vou ocasionalmente. Sim, naquela crise do separa, ele ficou com o Robson. E ficou com o Robson e a coerência, e o povo reconheceu a coerência dele, e ele é o único eleito do Republicanos. Aliás, meus parabéns ao Beto por essa coragem, por essa resiliência. É assim que se faz política, é assim que a gente tem vida longa na política. Do contrário, a gente agora comemora, daqui a pouco sucumbe. O PSD... Na verdade, o Beto é o 7º PL, né? Eu acho que sim. Ele é Robson, né? Acima de qualquer coisa. Eu acho. Ele é grupo, né? O Robson. Podia, se fosse o Rubens, ele seria Rubens. Eu acho que ele não estava encontrando espaço ali no PL e tal. Ele acabou optando pelo Republicanos porque estaria junto. Aí o Republicanos resolve ter aquele comportamento. Exatamente. Mas ele manteve a coerência para se manter com o PL. Né? E o PSD, aí voltamos para as estratégias dos partidos, né? Acho que a estratégia do Chiodini foi equivocado, ele não entendeu o que estava acontecendo, qual que era o tamanho do desgaste do governo, da desunião do governo. Ele não conseguiu entender onde é que ele estava chegando, e isso foi fatal. Ao não colocar o Volney na campanha para minimamente tentar reorganizar isso, ele acabou sucumbindo, e a gente imaginava que isso ia acontecer, e aconteceu. O Osmar, eu acho que o erro de estratégia dele foi não construir um projeto junto com o Robson. Todos do lado do Robson reconheciam o Osmar como uma grande liderança. Só que ele era uma liderança que tinha acabado de chegar. E aquela historinha do ônibus. Tu entra, tu não pode sentar na janela. Tu tem que respeitar os processos, as idades, os tempos de política. E o Osmar quis sentar na janelinha, digamos assim. Faz parte da idade, isso não significa que lá na frente ele não possa se reorganizar e se dar bem. Mas ele fez isso dentro do PSD, por exemplo. Ele entrou no PSD, embora ele tenha conversado comigo na sequência... Primeiro ele entrou, né? Primeiro a gente soube da notícia que ele estava pedindo para entrar. Então ele não fez um movimento natural de conversar com as lideranças que já estavam consolidadas em Itajaí para depois ele entrar. Ele primeiro estadualizou. E aí ele caiu na conversa de um líder estadual, que é o João Rodrigues, que para o João Rodrigues o Osmar ganhar é bônus. O importante era o Osmar disputar, porque forma uma liderança, daqui a pouco coloca ele em alguma posição importante do Estado, na Assembleia, qualquer coisa, e mantém o cabo eleitoral para ele para a próxima eleição. Então, eu acho que faltou ao Osmar entender a cidade em primeiro lugar e o seu projeto em segundo lugar, antes do projeto de João Rodrigues, né? Eu tenho um projeto, se eu tenho um projeto e nós estamos inaugurando uma nova fase em Itajaí, não tem só prefeito e vice, tem presidente da Câmara, tem deputado estadual, tem deputado federal, tem o próximo vice-prefeito, caso o Rubens, por alguma razão, não concorra, vá a deputado, por exemplo. Tem a sucessão daqui 4 ou 8 anos, a gente espera que 8. Ele não conseguiu interpretar isso e acabou se aventurando numa eleição que a gente sabia muito difícil, pela idade dele, pela construção atrapalhada que foi, e tudo isso que a gente narrou até agora, se aliando com o centrão de Itajaí, com aqueles que são
aliados de ocasião. E, enfim, faltou o mínimo de credibilidade para a campanha poder ser competitiva ao nível de se eleger. Não entendeu que a população estava dividida em dois, que era importante, na verdade, ou então que estivesse com o Chiodini, né? Mas uma eleição sozinha, dividida em três, muito difícil. Acho que um erro de estratégia absurdo. Agora, qual o futuro do PSD? Eu não posso te dizer. O PSD no Estado é um partido muito grande, elegeu Topázio em Florianópolis, elegeu Pavan e Juliana aqui pertinho, elegeu João Rodrigues em Chapecó, elegeu prefeitos em inúmeras cidades, tem bancada federal, tem bancada estadual. Tem o Napoleão aqui pertinho, que é um querido, um deputado que eu adoro, uma figura que eu adoro. E agora o PSD se reorganiza estadualmente. Tem o Paulinho Bornal, secretário de Estado, né? Um tanto dissidente dessa turma, junto ao governo Jorginho. O PSD só tem políticos de larga experiência e agora vai haver uma reorganização estadual e é muito cedo para dizer o que pode acontecer aqui em Itajaí, se vai ter repercussões ou não. A eleição do Otto é uma eleição interessante no PSD, porque o Otto, embora tenha disputado a eleição com o Osmar Teixeira, embarcado nesse projeto, ele, na verdade, desembarcou do projeto do Robson, porque ele esteve lá em 2017 como uma dessas lideranças que alçou o Robson Coelho a primeira candidatura dele a prefeito. E existe uma relação pessoal entre o Robson e o Otto, então não é impossível que o Otto possa eventualmente compor um governo. Não estou querendo adiantar nada, só estou dizendo que existe por afinidade pessoal. Então, essas reorganizações vão acontecer no nível estadual, no nível local e, enfim, em breve a gente vai ter novidades. O que eu insisto, Jean, é no erro de estratégia. Os dois erraram a interpretação da campanha, tanto Osmar quanto o Chiodini. Tá bom. Marcelo Werner e Dedé. Bloco de passado 1, passado. Vamos para o bloco de passado 2, passado recente. Bandmapa. 49,2% Robson Coelho contra 5,66% do oficial. 29% Osmar Teixeira contra 34,05% do oficial. 20,2% Carlos Chiodini contra 15,03% do oficial. Caramba, velho, tô sem óculos. 1,7% Fabiano Silva contra 0,26% oficial. Considerando margem de erro, Instituto Mapa na pinta, dentro. Tem uma diferencinha aqui de 0,5 ponto percentual aqui na questão de Chiodini, para menos, né? Mas por conta daquela questão do voto útil, aquela reta final. Essa pesquisa certeira, deu a realidade, mas ela foi, tanto ela, na sua essência, na sua credibilidade, quanto a defesa dela junto à população para que não se denegrisse a imagem tanto do Instituto de mais de 30 anos, né? Quanto da Band, que teve cuidado de ligar para todos os coordenadores de campanha e pedir indicação do Instituto. Agora eu posso falar. Eu falei na live, mas assim, tem 4h40, talvez o pessoal não ache. Mas a Band, ela só queria era publicar primeiro, mas ela queria uma pesquisa que não descredibilizasse, primeiro, o veículo de comunicação importante que é para a nossa cidade, né? O programa do Wilson Lima. Segundo, que ela queria, primeiro, porém, ela autorizou que todos os órgãos de imprensa do Estado acessassem ela na íntegra. Resumo da ópera. Ela foi publicada na imprensa estadual. Quando ela foi publicada na imprensa estadual, nós comentamos aqui também no programa, tem um programa, se eu não me engano, foi o 8, o 7 ou o 8, que eu dizia para ti, Nicolas, abandonaram o Osmar. Lembra? Uhum. Eu dizia, eu estou sentindo que o PSD despriorizou o Osmar. E foi um dia depois da publicação da pesquisa do Instituto Mapa na imprensa estadual. Por que eu digo isso? Porque a gente conhece direção estadual e direção nacional. Eles estão fazendo gestão de recursos hoje, né? E quando o Osmar aparece com esses números na imprensa estadual, a direção estadual do PSD reorganizou os recursos, priorizou seus melhores marqueteiros, seus melhores recursos, suas melhores condições para
candidatos que despontavam. Juliana Pavan, foi enfrentamento. Uma semana depois de nós ter feito esse comentário, que foi um dia ou dois depois da pesquisa, o PSD posta uma foto no seu perfil estadual dizendo o seguinte: tropa PSD. E tinham ali 5 candidatos que eram prioridade do PSD e o Osmar estava fora. O que eu fiz? Naquela coisa de enxergar o que ninguém mostra, ouvir o que ninguém diz, ler o que ninguém escreve. Eu peguei e coloquei numa tela aqui na produtora as 3 redes sociais que estava sendo a prioridade das 3 campanhas. TV e tal, prioridade no sentido de publicações diárias. Chiodini manteve a coerência profissional, Robson manteve sua coerência profissional depois da pesquisa, e o Osmar parece que foi retirado, o marqueteiro mesmo, de uma campanha profissional, passou a ser uma campanha amadora em 48 horas depois da publicação da pesquisa. Ou seja, evidente que a gestão de marketing, de orientação da campanha, tinha perdido a eleição ali. E a gente também comentou aqui, está documentado nos nossos programas. Então, assim, foi importante a marca Mapa, porque os próprios partidos os partidos estaduais, direções estaduais, tomaram decisões importantes baseadas na pesquisa do Instituto Mapa, reorganizaram seus recursos, reorganizaram suas campanhas municipais, e a coisa se conduziu como a população queria e estava se expressando. Então, assim, foi um ato de resistência natural ao erro, ao engano. Então, assim, qual é a leitura que eu tiro disso tudo, assim? A coisa do enganar tá começando a, sabe? Está começando a ruir. Porque a comunicação hoje está tão rápida, tão multilateral, as pessoas têm acesso. Porque antes tu ouvia e não tinha para quem perguntar. Hoje tu pode checar uma notícia na hora, se tu quiser, se foi importante para ti, se foi interessante para ti. Tu pode checar na hora. Tu pode ouvir o próximo programa, que é rápido, tu pode comentar, tu pode perguntar. E a coisa não emplacou. E a imprensa em si, e aí quero fazer um registro, porque, tirando alguns casos, alguma exceção, a imprensa em si, ela estava muito ligada. Por quê? Porque as campanhas também estavam mornas em outros lugares, assim. Porque tu pode ver os números aí, é tudo 70%, 80%. Prefeito de reeleição mesmo foi tudo acima de 70%. Então, assim, não tinha. A festa era depois, todo mundo estava esperando a contagem para fazer festa, porque festa de campanha nunca teve. Né? Então, a imprensa também, correndo atrás de dados, correndo atrás de informação, quando aparecia uma informação de credibilidade, de boa fonte, como era o Instituto Mapa, ela corria para fazer grandes matérias, como fizeram. Do Instituto Mapa Itajaí, outras cidades, Criciúma, Chapecó, Blumenau. Blumenau, 5º lugar, ganhou em primeiro turno do PL. Então, assim, comparando os números, Mapa na ponta, na pinta, Polilógica defendeu isso a todo momento, não porque é melhor que ninguém, é porque sabe, pelo menos, enxergar quem presta e quem não presta, o que presta e o que não presta, o que é fonte e o que não é fonte. Né? Agora, Nicolas, tu quer fazer algum comentário sobre isso? Desculpa, porque eu quero falar de bancada. Vamos para a bancada. Eu vou deixar os nomes para ti, pega aqui, eu vou passar aqui para ti, porque eu só quero dizer o seguinte, vão apostar aqui uma caixa de gelada. Vamos embora. Apesar que eu não bebo cerveja, né? Mas eu vou... E eu não aposto. Ele toma posse com 12 vereadores. O Robson Coelho e o Rubens Angelotti tomam posse com 12 vereadores. E feliz os 12 vereadores por um novo tempo para Itajaí, abraçados com o Robson. Essa é a aposta que eu faço por uma questão de coerência. Porque as pessoas que se elegeram, eu conheço boa parte delas. O Robson conhece outra parte. Então, assim, quem está vinculado partidariamente com a campanha do Robson já larga de 6. Temos Beto Cunha, que por coerência do Republicanos é o 7º. Temos Ana Carolina, do PSDB, que é Robson desde que nasceu, é o 8º. Nós temos, vai me ajudando aí, Otto da Farmácia. Maurício Moraes.
Maurílio Moraes, mas também coligado. Sim. Aí vamos para Otto da Farmácia. Tu mesmo disse que tem um relacionamento com o Robson, confia no Robson. Amigo do Robson, por uma questão de conjuntura política. Estava noutra frente, mas... Eu apostaria no Cristiano Klaus Fischer como... Por perfil, né? Porque o Cristiano é um cara muito querido, ele gosta daquele de fazer coisa. Pelo menos não consigo ver ele se posicionando ele quer entregar, como oposição. Tem muita gente que se beneficia da sabedoria dele, do trabalho dele, né? E ser governo, ou estar com o governo, ou emparelhar ao governo, é uma questão programática também, porque ele é um cara que coordena um programa das práticas integrativas que são importantes na cidade de Itajaí, tanto que foi eleito, né? Aí vamos lá. Eu falei 12, né? Ainda faltam... Eu acho que, sinceramente, não quero aqui levantar nenhuma questão, mas assim, porque eu conheço a pessoa e o coração e eu sei o que passou. Chama-se Renata Narciso. Sim. Eu sempre disse para todo mundo que chegava perto de mim para reclamar da Renata, como para reclamar do Rubens, como para reclamar da Ana, mas eu disse assim, ó, cara, quanto mais eu conheço gente na política, mais eu defendo essas pessoas que vocês dizem que é chata, que é xarope, que é não sei o quê, que é não sei o quê. Por quê? São pessoas que são coerentes. Né? Renata Narciso é uma ativista. Tentaram de tudo para derrubar essa mulher, Nicolas, mas de tudo que é articulação. Eu nunca vi tanta candidatura da causa animal. Só que assim, o ativismo, gente, deixa eu explicar para você, até para contribuir para as próximas eleições, quando vocês for participar. E isso eu tenho milhares de testemunhas, porque para muitas pessoas eu falei isso, principalmente sobre Renata Narciso. O ativismo, ele é uma relação de afeto do afetado com o ativista, porque a causa já afeta todos. Mas aquele que não pode fazer, aquele que está envolvido com o seu trabalho, ele ama quem se dedica à causa. Então, nunca levante o dedo, a mão, a voz ou a bandeira para enfrentar um ativista que as pessoas amam. Resultado, eu já tinha falado para a Renata que ia acontecer, há muito tempo atrás, há mais de um ano atrás. Primeira votação. Hilda Deola foi candidata a senadora, foi isso, foi aquilo, importante, da cultura, um outro tipo de ativismo, mas o ativismo que tirou o cara de 5º lugar e elegeu em primeiro turno em Blumenau é o que faz a Renata ser amada por uma fração importante da sociedade de Itajaí. Então, assim, com o ativismo não se mexe, porque o ativismo nada mais é de que o amor entre uma pessoa que não pode fazer com uma pessoa que está fazendo por uma causa que envolve a todos. Então, vamos aprender que é melhor para todo mundo. E eu avisei. E assim, bom demais para o Robson, para o governo que for formado. Não sei se tão bom para a cidade. Eu acho que faltou no perfil dos vereadores alguém que pudesse fazer oposição assim, se transformar num líder de oposição, né? O Vanderlei Bruno da Saúde do MDB, Vanderlei Dalmolin do MDB, qual é o terceiro do MDB mesmo? O Leandro, do Nadar. Conheço os três, não vejo neles essa característica pessoal de sentar lá e fazer oposição. Não estou dizendo que será um governo, não é isso, mas são vereadores de muito melhor trato e a cidade não vai ver um embate, eu acho, muito firme. Posso estar errado, mas os conhecendo, difícil estar errado. E o Xande do celular é o que eu menos conheço. Talvez tu que possa me dizer, assim, em termos de perfil, característica. É uma figura agradável, de bem educado, animado, feliz, alegre. Sinceramente, não vi, nessa pouca convivência que tivemos nesse período de pré-campanha no União Brasil, eu pude participar. Uma figura, ele já foi candidato, ele tem um histórico e tal, mas é uma figura assim de conversa, de diálogo, assim, não vi nada, não vi assim nenhum tipo de radicalismo, nenhum tipo de bandeira especificamente. Eu acredito que ele teve uma votação boa porque, né, ele tem uma boa convivência com o Dedé, com a família do Dedé,
E, obviamente, que houve uma transferência do Dedé ali para o Xande. Aí no PDT, Renata, Narciso e Hilda também, 2 doces, né? Tipo, não... talvez a Hilda até possa assumir esse papel de protagonismo na oposição, não quero dizer que não. Até tomara que sim, porque seria uma oposição inteligente. Questão de pauta e ideológica, eu acho que o confronto vai acontecer, Vai acontecer com a aí, né? bancada do PL, principalmente, né? E com agregados ali, tipo o Beto Cunha, que é um PL esperando a vaga. Eu acho que é isso. Assim, o que a gente vai assistir na Câmara vão ser muito mais embates ideológicos pautados pelo governo federal e estadual do que propriamente pelo governo municipal. O Robson não só venceu com a vitória dele, ele e o Rubens. As derrotas, né, os derrotados também os ajudaram. O Jean começou a fala dele hoje assim, a criar um ambiente mega favorável para ele fazer um governo assim. Eu não falei isso aqui ainda nesse, eu falei no outro que nós gravamos ainda há pouco. Eu vou ter que falar de novo. Tá? Tem que falar de novo. Então eu falo agora. Fala. O Robson não só ganhou a eleição com 50% dos votos, mais do que 50% dos votos, se elegia no primeiro turno. As derrotas que acumularam os adversários dele formaram um ambiente extremamente favorável para fazer o melhor governo que essa cidade já teve. Ele tem todas as condições. Espero que não erre, espero que vá acertando, porque ele tem até tranquilidade para acertar. Ele não precisa sequer tomar decisão apavorada, precipitada. Se ele fizer as coisas direitinho, como ele tem feito a vida dele direitinho até hoje, com paciência, calma e sabedoria, nós vamos ter o melhor governo que essa cidade já teve. Ele falava isso porque a gente gravou um programa anterior. Nós recebemos aqui um convidado querido, Augusto Dalsóquio. O Guto Dalsóquio, ex-vice-prefeito de Itajaí. Nós vamos publicar em breve. Mas eu queria complementar dizendo assim... Espero que o Robson aproveite muito esse momento, porque a conjuntura política construída a partir das urnas para governo Robson e Rubens é de extrema relevância, de extrema tranquilidade, sabe? Então, assim, ele terá um ambiente propício, positivo e espetacular para enfrentar os desafios que ele enfrenta já no início, para contribuir com o Itajaí, que Itajaí vem vindo de uma fase, né, difícil, entre receita, despesa, toda uma parafernália aí que eles já devem estar tratando no âmbito da transição, mas comparado aos dois últimos anos do governo do prefeito Volney, que se encerra agora 31 de dezembro, eu acho que não é água e vinho. Porque esse grupo que a gente falava, tem gente que fala brincando, mas é sacanagem, tá, Fabinho? Mas tem gente que fala o bonde do Fabinho. Então, o bonde do Fabinho não é pejorativo, tá, Fabinho? Sou teu amigo, gosto de ti. Mas vamos lá, o bonde do Fabinho. Cris Stewart, Mamão, Marcelo Werner, Clava, Adriano Clava, estava no grupo deles também. Então, Bruninho da Saúde fazia parte desse grupo. Do ponto de vista de gestão da Câmara, fazia parte desse grupo. Diante do quadro que se impôs na eleição da última mesa, que eles governando escolheram vencer a mesa, mesmo tendo voto com o governo, escolheram vencer a mesa com a oposição, para fazer um contraponto governando, eles queriam controlar o governo. Eu acho que foi o grande erro do bonde do Fabinho, foi não se conter institucionalmente com a gestão da Câmara, que é uma gestão política maravilhosa, se souber fazer, né? Não, eles queriam controlar o legislativo e o governo. E esse foi um erro estratégico de gestão política, certo? E quando isso aconteceu, e o Volney contribuiu com isso, não recompondo, não realinhando, preferiu direcionar esses recursos. E daí eles saíram, foram exonerados todos os cargos, e esses recursos foram direcionados para candidaturas que não tinham voto na Câmara. Né? E aí
E aí não houve uma recomposição. Eu sei porque eu participei dessa tratativa. Era combinado que em 90 dias iríamos recompor numa situação favorável, para que todos esfriassem a cabeça, repensassem. Né? Não foi nada de vingança ou coisa do tipo, é ato político. O jogo político joga um de cada vez, quando é inteligente. Tem gente que derruba as pedras tudo. Tem gente que joga um de cada vez. O xadrezinho lá é um de cada vez. Não tem jeito, não tem repeteco, né? Mas comparado a esse, não só a conjuntura que o Volney enfrentou, mas a quantidade de pessoas de uma renovação que não adotariam esse método, não, né? Quer dizer, uma virada geracional, uma virada de comportamento. Quer dizer, todo o contexto que elegeu o Robson, eu até dizia hoje de manhã para um grande amigo meu, dizia o seguinte: isso não é uma eleição, isso foi uma bênção. Isso foi uma bênção. Eu posso dizer isso porque eu sei o que é governar, eu governo, trabalho com governança há muitos anos, e o que as urnas entregaram para o Robson foi uma bênção. Porque para ele e para Itajaí. Porque Itajaí, a estabilidade política, e aí queria falar isso tudo, estou ficando prolixo igual o Nicolas já. Mas assim, eu queria dizer isso tudo, depois eu posso até cortar um pouquinho. Eu queria dizer isso tudo para dizer o seguinte: estabilidade política elege prefeito de Itajaí. Uhum. Quem votou em Volney, quem votou em Jandir, quem votou em Robson Coelho, votou pela estabilidade política. Não quer ver briga, quer ver as coisas funcionando. O cara não quer ter que pagar um médico, não é Unimed. O cara não quer ter que pagar uma escola, o filho, uma creche. Funcionar. Esse cara tem cara de funcionar, é nesse que eu vou. Então, a estabilidade política, ela sempre elegeu prefeitos de Itajaí. Ela fez a diferença em Itajaí. E tenho certeza absoluta que grande parte dessa votação do Robson foi o mesmo cara que votou no Volney pela estabilidade política naquela crise de 2020. Não é porque nós estávamos vindo uma pandemia, o Volney estava no auge, estourou a crise da água, do sol na água, teve todo um jogo de estratégia, teve estratégia suja, teve estratégia limpa. Eu estava do lado limpo, tá, Nicolas? Obrigado. Quero te dizer, eu estava do lado que disse assim: Volney, manda esses publicitários tudo embora em contrato de engenheiro, porque abrir a torneira, o sol cair, não adianta dizer que é mentira. Não adianta dizer que foi o tio do Nicolas que quebrou o cano. Entendeu? E foi isso que, no fim, salvou a sangria da eleição. Mas esse é um papo para conversa de... Quando nós fizermos o podcast do churrasco típico do da Garbi, tomando um chopp, nós vamos contar essas histórias de bastidor. Boa. Mas, então, para finalizar, eu queria deixar claro que, independente, eu sei que o Robson tem dificuldade de quadros porque não é uma culpa dele, é culpa dos partidos que foram sendo construídos assim aos trancos e barrancos nos últimos tempos, né? Mas não se preocupe com isso. A cidade é uma cidade gigante, forte, enorme, potente. Ela suporta o tempo, ela suporta o erro, ela suporta, desde que essa bênção seja honrada, né? Para trazer o melhor para todos nós. Está todo mundo tranquilo, não precisa pagar pau para ninguém, não precisa se entregar para ninguém. Você tem um grupo que trabalhou e construiu contigo essa vitória. Eles estão te dando proteção. Você tem reservas morais incríveis. Eu quero falar só de quem eu conheço, mas assim, ter uma Ana Carolina do seu lado, ter um Rubens Angioletti do seu lado, ter um Pegorini, sabe? Ter essas pessoas, o próprio Dolor, o próprio Deco, pessoas de conduta ilibada, probos. Então, assim, calma. Não precisa entrar na pressão de ninguém, não precisa se apavorar com ninguém. Vai dar tudo certo, vai funcionar. Já comecei e terminei tantos governos. Pode ficar tranquilo que a coisa vai andar azeitadinha. É isso. Ele vai poder, inclusive, construir, e isso é muito importante, com alguns setores da sociedade, a equipe de governo. Ele não vai precisar só ir no seu partido ou nos partidos. E essa composição da Câmara ficou legal também. Até tem um ou outro ali, mas a grande maioria não é do tipo que achaca, que, né?
E aí, assim, Jean, eu quero aproveitar isso. Eu queria falar muito do futuro na live, mas hoje eu quero falar um pouco do passado, porque agora que é a hora da gente refletir sobre o que passou, exatamente para projetar novos momentos para o futuro. Uma crítica franca e fraternal, mas muito fraternal, de quem gosta de ti, Marcelo Werner. Quando Marcelo se elegeu presidente da Câmara, ele foi presidente da Câmara uns 4 anos, então ele foi eleito e reeleito. Na primeira vez eu estava um pouco junto, porque eu era presidente do partido, nós estávamos na oposição, e ele ganhou o voto do nosso partido, né, compondo conosco. Eu disse, cara, tu não precisa ser assim para ele, tu não precisa ser oposição, tu és governo, e tu vais reformula administrativamente a Câmara. Essa Câmara foi feita para distribuir cargo, transforma isso, cria uma sala de situação, cria gestões, tipo, para ti, e diagnostica a cidade daqui e levanta os grandes temas daqui. Porque eu não via isso no Volney, nunca vi. O Volney não é um cara de grandes temas. Levanta os grandes temas daqui. O túnel, os trevos, o distrito de inovação. Levanta daqui e traz essa pauta para ti, que vai ser o presidente, para a Câmara. Não, ele preferiu o jogo velho. Ele preferiu se aliar com essa politiquinha do tomar lá da cá. Acabou se emprestando como vice do Osmar num momento ruim. Assim, que ele não era sequer o melhor vice para o Osmar deveria, na minha opinião, ter escolhido um vice mais velho. Ele tinha o Psete dentro do PSD, para mim era o melhor vice para ele tentar ganhar um pouco de corpo, de demonstrar alguma experiência, né? Eu acho que não era o momento do Marcelo. É uma crítica mega fraterna, assim, sabe? Eu quero ver ainda o Marcelo Werner brilhando, quero muito mesmo, assim, por isso que eu faço a crítica. Mas eu tive essa oportunidade de conversar com ele lá atrás. Infelizmente ele não me ouviu. Derrotados nós já fomos até juntos, eu e o Marcelo. Ele foi uma derrota, ele já ganhou e já perdeu para vereador. É só momento, tá, Marcelo? Mas assim, ó, te reconstrói com aquela tua coerência de antigamente, não com o que te fizeram ou que tu se deixou ser pautado nesses últimos 4 anos, porque, na minha opinião, não foi legal. Foi uma das piores legislaturas que eu vi na Câmara de Vereadores. Eu nunca vi um político dar certo na vida quando ele começa a terceirizar suas próprias relações. Nunca vi. O Marcelo Werner fez isso e o Osmar Teixeira fez isso também. Grandes lideranças, grandes nomes entraram em contato com ele e ele mandava uma mensagem automática, praticamente dizendo assim, ó, fala com o Fabinho que ele é que cuida disso para mim. Cuidado, Osmar. Aprenda com os seus erros. Nicolas, eu e tu fizemos aqui, cara, eu passei, como eu fiquei pilhado sem dormir, Nossa. Eu passei assistindo os nossos programas para honrar o nosso nome. Né? O Polilógica é resultado daquilo que nós pensamos, aprendemos ao longo da vida. E a Jean e Nicolas ou Nicolas e Jean, aqui não tem o valor hierárquico, mas eu queria te dizer o seguinte, eu tirei uma palavra de todas as previsões que nós fizemos, em todos esses programas, eu tirei uma palavra e em todas as vezes que a gente falou sobre ela, tu concordou comigo. A palavra confiança foi a palavra da eleição em 2024? Foi. Sem sombra de dúvida. É isso, né? É o que eu disse antes, assim, o político coerente, Jean, ele pode disputar uma eleição e fazer 0,5% dos votos válidos, ele pode estar no lixo. Cara, na próxima ele já se recupera e na outra ele vai... Porque assim, ó, as pessoas gostam de quem é coerente. Aquele que vem fazer um estardalhaço, de repente, pode eventualmente ter algum tipo de sucesso naquele momento, né? Mas, cara, quando o povo sabe votar e vota direitinho, sabe, é inteligente do seu ponto de vista, ele sabe o que ele quer, né? E a pessoa ser coerente, eu acho que e transparecer confiança, eu acho que é a grande questão. E Itajaí muito mais, né? E é isso que nós vínhamos dizendo. Não adianta tu olhar uma pesquisa, o Osmar de fato liderava as pesquisas antes, no processo pré-eleitoral. Se tu olhar aquela pesquisa como, o cara vai ganhar, mas nós que conhecemos a política de Itajaí, a gente sabe que não é assim, porque as pessoas querem confiança, querem credibilidade, elas vão buscar alguém que tenha coerência, porque... Repetindo tudo aquilo que a gente disse também, a classe média de Itajaí é uma cidade de classe média, ela precisa ter as coisas funcionando, ela precisa ter uma estrada boa para chegar no trabalho, ela vai levar o filho na creche
pública, e se ela precisar pagar privada, já apertou o orçamento, já deu problema. Então, é natural. O Itajaense sempre fez isso. Ele votou naquilo que fosse mais... e tu vinhas falando disso há pouco. Qual foi a palavra? Estabilidade política. Estabilidade. Né? Então, é isso. Quem fez diferente se deu bem, ganhou o carguinho, indicou não sei quem, o primo talvez, né, viveu melhor durante 4 anos, mas acabou porque acaba, né? Então, eu acho que o grupo do Robson ganhou a eleição e, na minha opinião, desde sempre, é o que ia ganhar por isso, porque era o que estava demonstrando melhor, estava se vendendo melhor para a população nesse ponto de vista, confiança. E graças a Deus, o Polilógica também fez parte de ganhar essa confiança. Nós recebemos, eu queria agradecer, gente, assim, do 10º programa em diante, que foi coroado aqui com a presença do prefeito eleito, vice-prefeito, vereador eleito Fernando Pegorini. A quantidade espantosa de mensagens que eu recebi no privado, que eu recebi no público, que o Nicolas com certeza recebeu também. Da confiança que a gente conseguiu passar. Eu fiz questão de, nesse programa, registrar isso, até para documentar a nossa postura e o nosso propósito desde a primeira apresentação, do primeiro Boa Noite que eu dei para vocês naquela quinta-feira do programa 001, quando eu disse que o nosso propósito era fazer pensar. Quando a gente entra num circuito, numa energia, eu estou quase falando igual o Pablo Marçal já, mas assim, quando há frequência no pensamento, no entendimento, na compreensão, a gente só quer contribuir para Itajaí ser a mais politizada possível nessa compreensão, para que expedientes, para que histórias ruins a gente possa esquecer, né, e construa coisas boas. A política é para isso, ela só serve para isso. Ela não serve para outra coisa. Não tem como a gente permanecer nesse ato de minimamente ter um pensamento político decente para a gente discutir, para a gente debater. Volto a dizer, ninguém aqui é dono da razão, ninguém aqui é dono da verdade, mas a gente quer que vocês pensem como a gente pensa. Não para concordar, até para discordar, né? O feedback muito pouco do ponto de vista negativo, e que dá para perceber que as pessoas nem assistiram 1 minuto de programa, né? Mas já estamos chegando a 4.000 horas de views, viu, o Nicolas? Porque às vezes a pessoa diz assim, bom, mas tu vai impulsionar, tu vai promover? Sim, mas isso é a chamada, né? O que me deixa mais feliz é que as pessoas estão recebendo a chamada e estão consumindo o conteúdo, estão interagindo, estão mandando mensagem. Porque a pessoa, por mais que ela goste do conteúdo, ela ainda se dá o trabalho de pegar o telefone, mandar um parabéns, mandar uma palavra de carinho, pedir para que continue, para que não pare. Algumas pessoas muito preocupadas, pô, mas depois da eleição vocês vão parar? Não, nós não vamos parar. Isso aqui é um projeto de vida. Isso aqui é uma coisa que eu e o Nicolas combinamos que vamos fazer. E era um projeto que eu já tinha há algum tempo. E se fosse para dar o pontapé inicial, primeiro eu queria um parceiro de grande qualidade, e aqui fica a minha gratidão pelo Nicolas ter aceitado, né? Ele tem a vida dele, tem os negócios dele, da família dele, mas aceitou esse desafio comigo, e foi o que é combinado, não é caro? E a gente combinou que, primeiro, o canal tinha começado do zero, e nós saímos do zero. Nós somos os dois primeiros inscritos do canal, e hoje já estamos chegando na faixa aí de quase 1.700 inscritos, nessas semanas que nós estamos trabalhando. E se a palavra confiança pautou a eleição de 2024 e elegeu prefeitos e vereadores, a palavra confiança também tem entregue para nós todo dia essa alegria de estar participando da vida das pessoas de maneira positiva. Ninguém cobra nada com isso. O dia que o canal monetizar, será monetizado para nós dois, mas não é dinheiro público, não é dinheiro tirado de nenhum patrocinador, não que não precise, né? Mas patrocinadores que possam influenciar no nosso modo de pensar, na nossa forma de entregar.
também não abriria mão desse valor e desse conceito que moveu eu e o Nicolas até aqui. É isso, patrão. Oh, perfeitamente. Foi muito legal, né? Eu quero só dar esse testemunho. Assim, quando começou, eu protegia, nós vamos usar o teu Instagram, o meu. Não, nós vamos começar do zero, porque a gente tem que entender esse processo de crescimento, né? Se vai funcionar, se não vai. E funcionou, foi muito legal estar aqui. O meu feedback no privado tem sido exatamente o mesmo. Durante a campanha, um ou outro torcedor, assim, criticando, né? Mas também sempre, no meu caso, com cordialidade e a maioria, a imensa maioria, na verdade, nos estimulando, inclusive, a continuar, dizendo que o conteúdo está muito legal, afirmando haver um vácuo em Itajaí. Eu acho que isso a gente identificou também, né? Antigamente, com as televisões, sempre tinha um comentário político, sempre tinha... O Diarinho chegou a ter página política, tinha mais o Diário da Cidade, tinha outros jornais que circulavam. Hoje são menos e tem menos, e a política acabou perdendo esse espaço dentro da mídia tradicional. Então, não que tenha sido nosso objetivo preencher nenhum vácuo, mas no fim acabou sendo, né? As pessoas estavam carentes de poder ouvir um comentário com melhor qualidade. Eu e Jean não somos donos da verdade, nunca pretendemos, nem pretenderemos ser. É até fundamental e até importante que vocês aí do outro lado às vezes discordem, façam alguma cara feia, porque construir política é isso, né? A construção do consenso é primeiro um conjunto de diferenças. Então, a gente só quer contribuir com a experiência que a gente tem de anos de vida pública, e eu penso que nesse processo eleitoral a gente conseguiu. Repito, tivemos coragem, porque em determinados momentos a gente chegou a cravar certas situações e poderiam não se confirmar, porque nós não somos videntes nem futurólogos, mas a nossa experiência mostrou que a gente tinha razão e a gente só fica contente com isso. Talvez a gente vai errar ainda, né? Mas tenho certeza que a gente vai acertar mais do que errar, porque a gente conhece um pouquinho esse jogo. Aqui em Itajaí, particularmente, a gente conhece muitos personagens, no estado também. Então, a tendência é a gente ir longe por aqui, e obrigado sempre pela audiência. Muito boa noite a todos, gratidão enorme e um fraterno abraço. Até o próximo programa.